Pessoal, agora na atividade de história, vocês vão abrir o livro na página 84 e nós iremos fazer aqui a leitura, tá? Vocês irão fazer a leitura dessa primeira página. E na página 85, a primeira questão aqui é falando que o professor vai ler para a classe uma história sobre a Etiópia na África, para vocês ouvirem. Então eu vou começar primeiro fazendo essa história para vocês, sendo que vocês anteriormente vão primeiro fazer a leitura dessa página 84, tá bom? Então vamos lá. Os dois reis de Gondã, na Etiópia. Era um dia como os de outrora, e um pobre camponês, tão pobre que tinha apenas a pele sobre os ossos e 3 galinhas, estava sentado na entrada da sua velha cabana, como todo fim de tarde. De repente, viu chegar um caçador montado a cavalo. O caçador se aproximou, desmontou, cumprimentou e disse: "Eu me perdi pela montanha e estou procurando o caminho que leva à cidade de Gondar." "Gondar? Fica 2 dias daqui", respondeu o camponês. "O sol já está se pondo e seria mais sensato se você passasse a noite aqui e partisse de manhã cedo." O camponês negou. Então, o camponês pegou uma das suas 3 galinhas, matou-a, cozinhou-a no fogão a lenha e preparou um bom jantar que ofereceu ao caçador. Depois de comerem os dois juntos sem falar muito, o camponês ofereceu sua cama ao caçador e foi dormir no chão ao lado do fogo. No dia seguinte, bem cedo, quando o caçador acordou, o camponês explicou-lhe como teria que fazer para chegar a Gondar. O caçador, que ouvia com atenção, disse: "Acho que vou me perder de novo. Não conheço esta região. Você me acompanharia até Gondar? Poderia montar no cavalo na minha garupa." Vamos ver o que aconteceu agora. O camponês fechou a porta da sua cabana, montou na garupa do caçador e começaram o trajeto. E quando, por fim, viram a cidade de Gondar no horizonte, o camponês perguntou ao caçador: "E como é que se reconhece um rei?" "Não se preocupe, é muito fácil. Quando todo mundo faz a mesma coisa, o rei é aquele que faz outra diferente." Pouco depois, os 2 homens chegaram à cidade e o caçador tomou o caminho do palácio. Havia um monte de gente diante da porta, até que, ao verem os 2 homens a cavalo, se afastaram da porta e se ajoelharam à sua passagem. O camponês não entendia nada. E os 2 homens se instalaram num grande sofá muito confortável. Todo mundo ficou em pé à sua volta. O camponês estava cada vez mais inquieto. Observou bem tudo o que havia, aproximou-se do caçador e perguntou: "Quem é o rei? Você ou eu?" O caçador começou a rir e disse: "Eu sou o rei, mas você também é um rei, porque sabe acolher um estrangeiro." E o caçador e o camponês ficaram amigos por muitos e muitos anos. Olha que história bacana. Um ajudou ao outro, mesmo sem saber quem era. E foi uma pessoa muito generosa, né, em poder ajudar. Então vamos aqui à segunda questão. O que você achou dessa história? Ela fala de coisas parecidas com as do seu dia a dia. Fala sobre coisas de quê? Então você vai dizer agora sobre o que fala essa história que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Número 3. Observe essa ilustração abaixo. Em grupo, criem uma história para ser contada para toda a classe. Olha só, vocês vão fazer essa história lá no Meet hoje à tarde, tá bom? Então vocês irão imaginar uma história, vocês vão criar uma história só de ver essa imagem, vocês vão imaginar uma história e vão contar para mim, cada um vai contar a sua história na nossa aula do Meet, combinado? Não é para escrever, é apenas para imaginar e contar. Número 4. Agora você será o historiador da sua família. Escolha um parente mais velho e peça a ele que conte uma história que aconteceu há muito tempo. Não se esqueça de anotar no caderno o nome dos personagens, os fatos e as datas de quando ocorreram isso. Depois você mesmo irá narrar essa história para a nossa turma. Preste atenção, essa aí você não vai fazer, certo? Porque isso daí levaria muito tempo. E aí, como a gente já está muito cansado e está fazendo muitas atividades, essa atividade vocês não precisam fazer, combinado? Então, vocês irão fazer a número 3, que não é escrita, vai ser online hoje na nossa aula do Meet. A número 4, se você quiser saber alguma história sobre alguma história na sua família, você até pode ouvir, mas você não vai precisar anotar, você vai ouvir apenas por curiosidade, tá bom?
Na página 86, nós temos aqui muitas construções, livros, obras de arte e objetos antigos devem ser protegidos contra a destruição causada pelo tempo e pelas pessoas. Eles fazem parte do patrimônio histórico de um povo. O Forte dos Reis Magos, em Natal, no estado do Rio Grande do Norte, foi construído há quase 400 anos para defender o litoral daquela região. Atualmente, ele não tem a mesma função que antigamente, mas ele é preservado por ser um testemunho do passado. Ele é parte do patrimônio histórico do Brasil. Então, olha só, esse forte foi uma construção feita para defender um território dos ataques dos inimigos. Vocês conseguem ver aqui, ó. Antigamente, era para que as pessoas não atacassem eles. Eles se protegiam ali e faziam por onde as pessoas mais não chegarem até a cidade. Hoje em dia, ele virou um patrimônio histórico, ou seja, um museu, onde as pessoas podem visitar esse lugar, certo? Ficar aí dentro. É muito lindo, por sinal. Para que servia o forte? Para defender o litoral. Por que essa construção deve ser preservada? Para que ela seja uma testemunha do que aconteceu no nosso Brasil. Ele é uma história, ele faz parte da história. Então, para que as outras pessoas possam acreditar no que aconteceram, eles deixam lá preservada, sem ninguém tocar, sem ninguém mexer, que é para ficar lá por mais de muitos anos, tá certo? Porque ele faz parte da nossa história. E o que faz parte da nossa história, nós devemos guardar, né? Preservar, ter muito cuidado para não se acabar. Para que seja ali algo que as pessoas possam sempre estar lá, tendo certeza que aquilo aconteceu. Na nossa coleção de palavras, a nossa palavra que nós estudamos durante esse capítulo foi a palavra memória. Mas o que é memória? O que é que você entende por memória? Memória é tudo aquilo que a gente guarda na nossa mente ou nas nossas imaginações, certo? São coisas que a gente vê ou escuta ou toca, não é, que fazem parte da memória, que fica guardado por anos e anos na nossa imaginação, na nossa mente. Tá certo? Quando usamos a palavra memória neste livro de história, estamos nos referindo somente à nossa própria memória ou à memória do que usamos nas tarefas do cotidiano, memória de tudo? Bem, aqui está ligada à memória geral, em tudo, memória de tudo. Então, é memória do passado, memória do presente, memória da cidade, dos objetos, das pessoas. Então, é no modo geral. Vamos até a página 87 agora. Memória em museus. No Brasil, nem sempre as grandes cidades conservam bem o seu patrimônio histórico. Muitas construções são destruídas para dar lugar a edificações novas. Observe as fotos a seguir. Nós temos aqui uma Rua do Giz, em São Luís, no estado do Maranhão. Olha como era ela e como ela está hoje. Ela ainda está permanente, ela permaneceu da mesma maneira, certo? A única coisa é que ficaram de cores diferentes, mas ela permaneceu. Já aqui na parte de baixo, até o início do século XX, Florianópolis era conhecida como Nossa Senhora do Desterro, uma pintura e uma visão de Nossa Senhora do Desterro, certo? Ela era dessa maneira. E aí hoje ela se encontra dessa outra maneira. Ao invés de casas, né, essas construções de casas, nós temos ali agora prédios. Então, agora vamos às perguntas. Número 1. Em qual desses dois lugares a memória foi mais conservada, bem conservada? Na Rua do Giz, em São Luís, ou na região central de Florianópolis? Qual delas foi a que manteve-se o que era antes e continuou hoje a mesma coisa, que foi bem conservada? Você vai responder. A número 2. Explique como você percebeu isso. Como foi que você conseguiu perceber que essa estava mais bem conservada do que a outra? Você vai dizer aí, tá? Página 88. Isso mesmo, nós vamos até a página 91, tá? Algumas cidades brasileiras preservaram muitas construções antigas, conservaram às vezes quarteirões ou mesmo os bairros inteiros da época em que o Brasil era colônia de Portugal. Elas são chamadas de cidades históricas e, por lei, não se pode derrubar nem modificar essas paredes externas das construções antigas. Veja duas imagens de uma cidade histórica do Brasil. Aqui em cima nós temos a Vila Rica, que era o antigo nome da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, no século
XIX. Essa pintura era atribuída a Arnaud Julien Pallier. Essa aqui era a imagem que era de antigamente, certo? De ouro preto. E aqui embaixo, ela permanece da mesma maneira até hoje. Ó, se você ver ali em cima, é onde fica essa igreja que tem aqui embaixo, é a parte lá de cima. E aqui embaixo ela ainda continua da mesma maneira. Ela não pode ser modificada. Ninguém pode mexer numa porta, numa parede, em nada. Nada, nada, nada. É um patrimônio histórico. Quando se chama patrimônio histórico, eles são registrados na lei, que não pode deixar ninguém tocar para mexer, para mudar em nada, certo? Então, aqui na número 1, converse com seus colegas. Quais são as semelhanças e as diferenças entre uma cidade histórica como Ouro Preto e a cidade onde vocês moram? Aqui na nossa cidade, nós temos alguma coisa que foi mantido para que ele não fosse modificado? Tá bem conservado. Aqui na nossa cidade tem algo assim? Você sabe se tem? O que é que tem de diferente dessa outra cidade que foi conservada? Bem, aqui na nossa cidade não se conservam muito isso. A única coisa que nós temos aqui, na verdade, que foi muito bem conservado, são o João Paulo, né, que é o lugar onde ficam os idosos, né? O orfanato das crianças também, o João Moura, que temos aqui na nossa cidade, que não foi modificado, a catedral, né, a igreja catedral, que também não houve modificações, apesar de ter somente pinturas, né, porque as modificações de pinturas, isso é normal. Número 2, você conhece alguma cidade histórica brasileira? Caso você conheça, escreva o nome dela e descreva como ela é. Se você não conhece, você também pode colocar, não conheço. Agora, vamos até a página 89. Museus são instituições que reúnem objetos, esculturas, móveis, pinturas e outros materiais que fazem parte da história de uma comunidade, de um povo, de um tempo ou de um lugar. Ao visitar museus históricos, é possível conhecer os modos de vida e os valores das pessoas do passado. A fotografia abaixo mostra móveis e objetos de imigrantes alemãos do início do século XX, lá no sul do Brasil. Então, olha só, aqui eles têm lampiões. Eles têm teto de parede de madeira e pintada, viu? Isso aqui era coisa de antigamente. Chapeleira, carrinho de bebê, bicicleta de criança, berço de bebê, cama antiga de madeira. São as coisas que eles têm aqui que são muito bem conservadas. Então, agora, complete o quadro abaixo com os objetos destacados na imagem. Quais são os objetos que ainda usamos? E quais são os objetos que não usamos mais? Por exemplo, esse teto de paredes e madeiras pintadas é algo que ainda existe, que a gente usa? Sim ou não? Não. Então, eu vou colocar ele no quadro, onde tem dizendo que são objetos que não usamos mais, certo? Esse berço de bebê dessa maneira aí que está sendo utilizado. O que é que vocês acham? A lampião e a chapeleira e o carrinho de bebê e a bicicleta de criança é algo que a gente usa ainda? Essa cama antiga de madeira a gente usa ainda? E aí, como é? Vocês irão colocar cada um em seus respectivos quadros. Vamos até a página 90. Alguns museus foram instalados em construções que antes tinham outros usos. Outros foram construídos especialmente para serem museus. Número 1. Observe as fotos dessa página e da página seguinte. Em sua opinião, qual ou quais das construções mostradas foi ou foram edificadas com o propósito de ser um museu? E qual ou quais delas eram construções antigas? Preste atenção. Existem lugares que eram antigos, certo? Eram casas de pessoas normais, por exemplo, e se transformaram em museu. E existem aqueles prédios que foram realmente criados como museu, certo? Para guardar essas coisas históricas, para a gente não perder esse momento. Então, qual desses aí você acha que era, de fato, algo antigo que se transformou em museu e qual deles foi criado para ser mesmo um museu? Então, eu vou querer que vocês, ao invés de responderem escrevendo, eu quero que vocês coloquem a seguinte questão. Que vocês circulem apenas a imagem que você considera que era algo anterior, que antes era uma casa, era um palácio e se transformou em um museu, e marca um X naquele que você considera que foi criado para ser mesmo um museu, foi construído para ser um museu. Combinado? Vamos até a página 91 agora para encerrarmos.
Olha aí, ainda tem mais construções que viraram museus, tá? E que foram criados mesmo para ser museu. Olha aí, são as 2 páginas. Número 2, na letra A. Existe um museu na sua cidade, sim ou não? Qual deles? Bem, na nossa cidade existe sim. Na nossa cidade existe um museu, aquele do pandeiro, os 2 pandeiros, tá? Nós temos o outro museu também, que é o que tem lá no centro, que é aquele que eu falei para vocês, que antigamente era um lugar de telégrafo, mas que agora ele virou um museu, que é um museu que fala sobre alguns fatos que ocorreram aqui em Campina Grande, históricos, tá certo? E temos também aquele museu digital, que é aquele museu do Açude Velho, onde tem aqueles 3 burrinhos, tá bom? Você já visitou um museu? Sim, nós também temos um museu do Luiz Gonzaga também. Lembrando, tem um museu Luiz Gonzaga também. E aí, você já visitou um museu? O que é que você viu nele? Se você já visitou, você diz que sim. E diz aí o que foi que você viu nele. Se você nunca visitou, você vai dizer, não, nunca visitei. Número 3. Dos museus mostrados nessas páginas, qual você gostaria de visitar e por quê? Nós temos aí 3 nessa página e temos 3 nas outras páginas, na outra página anterior. Qual desses aqui você gostaria de conhecer? Então, você vai dizer qual vocês gostariam de conhecer e por que vocês gostariam de conhecer ele. Foi que chamou a sua atenção que você gostaria de visitar, tá bom? Então, ótima atividade para vocês. Encontro vocês mais tarde.